Bom dia, queridos irmãos. Desejo a paz de Cristo em seu coração, na sua vida, na sua família. Desejo que você esteja vivendo cada dia com toda a alegria que o Senhor Deus Cristo nos proporciona através da pessoa dele e do Espírito Santo. Eu quero, antes de mais nada, aproveitar para fazer uma pequena correção. Na minha mensagem do dia 28 de fevereiro, quando preguei na igreja domingo à noite, eu falei sobre a uva que é colhida e colocada no lagar, e aquela uva ela escorre naturalmente só pela própria pressão, e eu disse que aquele vinho que escorre seria o vinho novo. Eu cometi um pequeno engano, não é vinho novo, mas sim o vinho bom. O vinho novo é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos muito bem, que é a nossa ceia, nós celebramos sempre todo mês. Mas aquele vinho que escorre ali é, sim, na verdade, o vinho bom, é aquele vinho, o melhor de todos. Então, eu só quero fazer essa correção para que esteja tudo muito bem claro. Também, com prazer, nós estamos vendo a lição de hoje, domingo de manhã, sobre justamente abandonar os maus hábitos. A lição número 11 da nossa revista, nós estamos estudando, deixando os maus hábitos. Estamos no livro de Neemias e Esdras, que o tema da revista é recomeçar, um grande desafio. Eu queria então deixar com você alguns pontos de observação sobre essa lição de hoje. É claro, você sabe que eu não vou ficar lendo revista, mas vou estar trabalhando em cima da revista e também em cima do texto ao mesmo tempo. Tá bom? Espero que sejam esses momentos agradáveis a você, como também é para mim. O texto básico se encontra em Neemias capítulo 5, versículo de 1 a 9. Eu não vou ler todo esse texto, é muito grande, mas eu vou citar aqui, dentro do contexto. É quando o povo de Israel já tinha voltado para a sua nação, depois do cativeiro na Babilônia, e eles agora estão reconstruindo muros. Só que o povo ainda estava em grande miséria, em grandes dificuldades financeiras, e estavam sendo oprimidos pelos próprios irmãos judeus. Eles que deveriam ajudar, que estavam diante de uma situação mais favorável financeiramente, estavam explorando mais ainda os próprios judeus, a ponto deles transformarem até alguns deles em escravos, serem vendidos como servos e escravos, coisa muito difícil mesmo, desrespeitando a lei de Deus e tudo que Deus já havia orientado em relação ao empréstimo financeiro para Israel. Existiam leis muito claras para isso. Então, dentro desse contexto é que surge a ideia da lição número 11, deixando os maus hábitos. O que o autor desenvolve na lição é justamente essa, que quando nós temos os maus hábitos, eles proporcionam uma situação pior para as outras pessoas também, além de para mim. Eu sou o primeiro que sofro com os meus maus hábitos, e as pessoas com as quais estou envolvidas, geralmente também elas sofrem com meus hábitos. E no primeiro parágrafo da lição, na página 60, ele traz uma definição do que é mau hábito ou hábitos. Diz assim: defina-se hábitos como a interiorização de uma ação de forma natural até o ponto de tornar-se uma atitude espontânea. Então, o hábito é aquilo que você começa a fazer naturalmente até que se torne uma atitude espontânea, corriqueira, passa a fazer parte da sua forma de viver, da sua forma de se relacionar, da sua forma de compreender a vida. Tudo se envolve o hábito. E nesse segundo parágrafo ele completa ainda assim, dizendo: podemos dizer que o hábito é a contínua repetição de um ato que se torna regra. Então é uma evolução de um comportamento. Você começa com uma atitude, com um hábito, ele se torna-se uma regra na sua vida. Isso é muito comum e todo mundo, todos os seres humanos, eles têm os seus próprios hábitos, as suas maneiras de viver e de fazer, de se relacionar com as pessoas. Você talvez pense que não sofra dessa questão de ter hábitos, mas sim, você sofre sim nesse sentido de que você também tem. Um exemplo claro, quando você vai para a igreja, você senta geralmente nos mesmos lugares, ali sempre. Quando você vai para andar na rua, que você passe sempre, você sempre vai passar pela mesma calçada, da mesma maneira. Hábitos. Os hábitos fazem parte do nosso dia a dia, nossa forma de se locomover e viver.
A maneira que você lava uma roupa, a maneira que você faz uma comida, a maneira como você limpa a casa, como você faz a compra, como você trata as pessoas, como você se relaciona com as pessoas, tudo se baseia em cima dos seus hábitos, coisas que você foi criando dentro de você ou herdou dos seus pais, que também é muito comum. Eu tenho muito dos meus pais, herdei muito, né, do meu pai e da minha mãe, hábitos tanto para viver dentro de casa, como também na vida prática, no dia a dia. Herdei muitos e até hoje eu os pratico sem a menor dificuldade. Nem tudo eu quis copiar, eu pude selecionar aquilo que era bom para mim, não que fosse ruim para eles, mas que fosse bom para mim. Então, os hábitos fazem com que os nossos comportamentos reflitam justamente uma coisa dentro de nós. E nesse aspecto aqui, dentro dessa situação aqui dos cristãos judeus aqui, eles estavam sendo explorados. Os ambiciosos, os magistrados, estavam aproveitando a situação para explorar financeiramente. Dentro do nosso contexto hoje, isso ficou mais do que claro. Assim que foi decretado o lockdown, a primeira coisa que aconteceu foram os supermercados aumentarem os preços, porque houve uma demanda, uma procura muito grande, muito intensa. O medo que os mercados fechassem, não tivesse mais comida, o povo foi para os mercados, começaram a fazer compras desenfreadas, e quanto maior a procura, maior é o preço. Então os preços subiram e não baixaram mais. E nós estamos amargando uma inflação, um custo de vida em nossas contas, porque nós ficamos com medo. E é justamente essa questão que o hábito, ele tem uma função de nos trazer segurança, trazer conforto, nos trazer aquilo que nos facilita a vida. Nesse sentido aqui que eu citei agora da nossa pandemia, os empresários, infelizmente, agiram de má fé, com ambição, que não é a primeira vez que isso acontece, e nos prejudicou. Então, o hábito nosso já nos revela como nós estamos, como nós somos, como que nós vivemos. Os irmãos começaram a reclamar, e Neemias, ele ouviu o povo e tomou atitude. É interessante que nesse texto de Neemias, capítulo 5, versículos de 1 a 9, ele ouve o povo, ele escuta a reclamação. Isso fala de o quê? De um hábito. Você ouvir a pessoa, você parar para ouvir. Eu conheço pessoas que têm muita dificuldade de ouvir o próximo, não consegue ver alguém chorando, não consegue ver alguém irritado, porque o hábito de si mesmo é difícil de compreender o hábito de outra pessoa, de se manifestar, de se relacionar. Então, Neemias escutou aquele povo, falou e ao coração, a Bíblia diz que ele sentiu o peso, ele ficou condoído, ele procurou o magistrado, convocou uma assembleia grande e tratou o assunto diante de todo mundo e foi resolvido. Ele resolveu o assunto, ele interviu na situação, ele rompeu com aquele hábitos de desonestidade dos magistrados explorando seus irmãos na fé que eles tinham na pessoa de Deus. E o autor, então, ele começa a trabalhar nesse contexto aí, né, do primeiro parágrafo, justamente a questão do como que isso estava trazendo prejuízo para a reconstrução do muro, porque os judeus estavam reconstruindo o muro, mas se estava faltando comida, alimento, se estava faltando condições dignas de vida, porque eles estavam tendo que trabalhar para pagar suas contas ou não se transformarem em escravos ou servos. Então ficou difícil, o muro estava sendo prejudicado e isto estava trazendo uma complicação para Neemias, que ele era o governador da cidade, e ele precisava prestar conta ao rei. Quando os meus hábitos começam a prejudicar as pessoas, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque quando está na minha esfera, os meus hábitos me prejudicam, os seus pecados, as suas manias, as suas coisas que você vê, fala e faz escondidos, sem que ninguém saiba, você está sendo o único que está se prejudicando. Mas quando eles começam a se exteriorizar de tal maneira que vem trazer prejuízo para outras pessoas, você mais do que nunca precisa, duas vezes, por tua causa e pelo próximo, pensar muito nos seus hábitos, nas suas manias, nas suas maneiras. É muito comum as pessoas falarem assim, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. É assim, mas Deus quer te mudar, Deus quer transformar os seus hábitos, as suas manias. Então, diante desse contexto ali, o povo está sendo prejudicado.
O povo estava sendo explorado. Hoje em dia não muda a situação. Hoje em dia nas nossas igrejas nós temos irmãos que têm muita dificuldade em se relacionar, em mudar comportamento, em mudar hábitos, né, que tragam uma mudança. Eu lembro que quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, ainda na minha adolescência, as igrejas batistas, elas praticamente só cantavam hinos do cantor cristão. Se você falasse que queria cantar um outro hino do culto que não fosse do cantor cristão, você arranjava uma bela dor de cabeça para você, porque era difícil, porque o hábito litúrgico era só cantor cristão, só cantor cristão. Né? Hoje em dia isso já foi quebrado, pouquíssimas igrejas ainda mantêm essa linha tão rígida. Alguns são, a boa parte delas já são flexíveis e permitem que a liturgia, o culto, esteja mais aberto, outras formas de adoração, que não seja só do cantor cristão. Bem, aí no parágrafo 2, o autor ele começa justamente falando ganância e apego excessivo ao dinheiro. O problema aqui que eu não vou trabalhar do dinheiro, da ganância, mas justamente aquilo que me atrai. Né? O que atraiu aqueles magistrados foi justamente a chance de lucro, de ganhar. Então o perigo que ocorre é quando eu me exponho aos meus desejos, às minhas vontades, e essas vontades podem me trazer um prejuízo, seja ela financeiro, emocional ou espiritual. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nos atrai. A carta que Paulo de Tiago, ele fala já sobre isso, que o pecado nos atrai, nos engorda segundo a nossa própria concupiscências. E eu posso acabar mudando os meus hábitos para poder agradar a minha vontade. E aí isso se torna uma arapuca para nossas vidas. Lembrando-se do pastor o Fábio Damasceno, ele é psiquiatra, e ele falou uma coisa numa palestra, diz assim: você não é obrigado a fazer a sua vontade. E vontade é uma coisa que dá e passa, segundo o dito popular. Então você, quando começa a sentir-se atraído por algum tipo de desejo, vontade, e você começa a mudar os seus hábitos, como por exemplo parar de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja, sem parar de se importar com o reino, você está mudando os seus hábitos espirituais para poder dar atenção aos desejos, muitas das vezes carnais. Então você precisa sempre estar focando nisso aí. Ele trabalha no terceiro parágrafo, na página 62, no segundo e terceiro, ele fala bem assim: podemos pensar nos maus hábitos que destroem vidas, famílias e trazem adoecimento físico, social, psíquico e espiritual em qualquer situação em que são exercidos. Os maus hábitos, eles têm o poder de destruir, eles têm o poder de engessar a sua vida, de tornar parado. E isso me ajuda então a compreender porque muitos cristãos não gostam, não trabalham para o reino, não conseguem desenvolver uma atitude relacional, o hábito de servir ao reino, e porque Cristo ensinou isso, mas buscar em primeiro, portanto, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O hábito que eu tenho que desenvolver é de primeiro buscar o reino de Deus e a justiça dele. E ainda em consonância com a oração do Pai Nosso, Mateus 6 também ele fala que seja feita, porém, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se juntando esses dois ensinos do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que ter o hábito de buscar o reino de Deus para fazer a vontade de Deus na minha vida todo dia. Não são os meus hábitos, as minhas manias, há hábito pernicioso, né, como estava falando aqui o autor, né, de dormir até tarde. Por causa do dormir até tarde, você simplesmente perde o horário do culto, você fica muito tempo com o hábito vendo vídeos, assistindo filmes e séries, e você não consegue parar para ter o hábito de ler a tua palavra, a palavra de Deus. Então os hábitos são perniciosos, ela destrói, corrói a tua visão de reino, ela destrói, corrói a tua fé, ela destrói a sua comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e cega a sua visão para o reino. Você não consegue enxergar a dinâmica do reino e a necessidade do reino, porque você está vendo a sua vontade. Então temos que tomar muito cuidado mesmo nessa questão. Então ele fala bem assim, na página 62 da revista, o autor fala bem assim: o mau hábito é uma questão que nasce no coração, portanto, subjetiva.
Aí, segundo Provérbios, no capítulo 4, versículo 20 e 23, ele cita, mas eu só vou ler o primeiro versículo, 20. O coração é o centro da orientação para a vida, pautado na sabedoria que vem de Deus. Então, quando o seu coração é sábio, quando o seu coração está estimulado, quando o seu coração está centrado na pessoa e na palavra de Deus, ele produz bons hábitos. Os bons hábitos, quando ele não está, ele vai se basear nos seus próprios desejos, ambições e vontades. E lembrando que nós temos a natureza pecadora, uma natureza que luta contra nós todos os dias. Né, como canta o nosso poeta, o nosso cantor Sérgio Lopes, eu luto contra a minha própria alma e a natureza humana que há em mim. Então nós temos um inimigo íntimo que trabalha dentro de nós o tempo todo, tentando nos convencer de que as coisas erradas não são tão erradas assim. Então a gente precisa parar para olhar com calma para aquilo que está nos prejudicando. Nós precisamos abandonar os nossos maus hábitos e desenvolver os bons hábitos. Depois, aqui no terceiro ponto desenvolvido na lição, o autor fala bem assim, Neemias e o confronto das injustiças. Achei interessante que ele faz a confrontação. Aqui eu vejo como um princípio de cura. Por quê? Porque quando você tem mau hábito, você precisa de uma confrontação. Você precisa que alguém de fora da sua vida lhe fale, olha, você tem essa mania, eu não gosto. Você tem um hábito de falar isso, eu não gosto. Você tem um hábito de fazer isso, eu não gosto. Eu tenho o hábito de agir dessa maneira, eu não concordo. Então a pessoa, ela muitas vezes precisa de alguém de fora que lhe denuncie um comportamento, um hábito que a pessoa nem às vezes está enxergando, às vezes sim, intencional, mas muitas das vezes a pessoa nem sequer está enxergando, que ela não consegue perceber que aquilo que ela está fazendo é errado, é antibíblico, não é de acordo com a palavra. Então Neemias ele vai confrontar os magistrados, as pessoas estavam praticando injustiça, eles sabiam que estavam errados, eles sabiam. E Neemias os confrontou e a Bíblia diz que eles entenderam e abandonaram aquilo, fizeram a justiça. Então o princípio para a cura, para a gente abandonar os maus hábitos, é a gente reconhecer que nós temos eles dentro de nós. Eu creio que todo ser humano tem um hábito ruim ainda, que não foi tratado totalmente. Estou dizendo que ele venha a ser pernicioso, que venha a ser maligno, ou que está destruindo tudo. Estou dizendo que hábitos ainda que você precisa trabalhar, melhorar. Até porque nós estamos vivendo dentro da fé cristã, onde o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo, que nós fazemos é a busca da estatura do varão perfeito. É o Senhor Jesus Cristo que nós queremos imitar como nosso modelo, nossa forma de enxergar e viver é através do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha hábitos ruins na vida dele, mas só hábitos muito maravilhosos, bons, até porque ele é nosso exemplo maior. Depois, dentro desse próprio contexto, ele trabalha a conclusão na revista, na página já 63, no lado esquerdo, na conclusão, ele fala bem assim: Neemias precisou de muita sabedoria para identificar o problema, ser sensível à voz dos aflitos e agir no momento certo para quebrar o mau hábito no povo. Podemos aprender esses elementos também para nossas vidas. Devemos identificar quais maus hábitos têm nos impedido de ter melhor comunhão com o Senhor e com as pessoas. Sermos sensíveis às mudanças e agirmos firmemente para vencê-los. Deus, na sua soberania, ele deixou vários versículos para nós, nos ensinando sobre as questões dos hábitos, das manias, nós que nós desenvolvemos durante a vida inteira. E lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1, ele fala bem assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nós escarnecedores. Aí fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita o quê? De dia e de noite. O hábito de meditar na palavra de Deus o tempo todo, todo lugar. Ainda em Josué 1,8 diz bem assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho
e serás bem-sucedido. Olha só como que Deus nos estimula a criarmos o hábito de meditar dia e noite na palavra dele. E ainda um texto também muito bom, que fala em Deuteronômio capítulo 17, versículo 19. Vou ler também o versículo 18. Serás também que quando se assentar sobre o trono do teu reino, então escreverás para si num livro um translado desta lei, ou uma cópia do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los. E ele completa ainda o conselho de Deus, para que o seu coração, versículo 20, não se levante sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Olha como que Deus dá conselho constante de como nós devemos nos comportar com os nossos hábitos, principalmente com a palavra dele, como que ele nos ensina a olhar para a palavra dele e criar o hábito da leitura, porque ela nos traz vida e vida em abundância. Neemias, no final do capítulo 5, ele faz uma oração, ele faz a repreensão dos magistrados, corrige a situação, resolve tudo, faz a justiça. Então ele faz uma oração, e ele termina a oração dele no versículo 19, no capítulo 5 de Neemias. Ele fala bem assim: lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Deus está falando, o que Neemias está falando? Deus, os meus hábitos que eu tive de preservar a tua palavra dentro de mim, de fazer a tua vontade, de buscar a tua vontade, lembra-se disso, meu Deus, porque é a identidade nossa com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra, revela que nós somos. A nossa identidade é aquilo que nós vivemos todos os dias. Eu não posso dizer que sou uma coisa e não viver aquilo que eu não sou. Eu não posso dizer que faço se na verdade eu não faço. Essa hipocrisia, se eu não tenho um hábito de fazer. Eu preciso primeiro viver para depois dizer que eu faço. E lembrando que um hábito, a gente, para poder começar a desenvolver um hábito saudável, nós temos que primeiro praticar nos primeiros 20 dias, para que sim, depois a gente começar assim a sentir o gosto e continuar praticando. E para você consolidar a prática do hábito na sua vida, você precisa ao menos de 2 anos. Então, eu desafio você a começar hoje a prática de hábitos saudáveis na tua vida, hábitos de começar a fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor. Ler a Bíblia, orar, servir ao reino. E também você começa a partir de hoje a criar o hábito de recusar os maus hábitos. Permita esse trocadilho aí. Quando vier aquela vontade de praticar as coisas que vão te afastar do Senhor e do reino, da vontade dele, você fala: não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar em casa dormindo, eu não vou ficar assistindo isso agora, eu não vou para esse lugar agora, mas antes eu vou cumprir com o meu bom hábito que eu tenho com o meu Senhor Jesus Cristo, que é de adorá-lo, servi-lo e viver cada dia mais. Pense nisso, reflita isso. Está na hora da gente abandonar os nossos maus hábitos para vivermos a grandeza e a beleza do reino de Deus, porque o mundo está clamando, a sociedade está perdida, doente, e nós, Igreja de Cristo, temos a solução, temos a resposta, porque nós temos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é a nossa âncora, o nosso baluarte, o nosso socorro bem presente na angústia. Assista esse vídeo também logo em seguida que eu vou postar aqui, e você reflita um pouco mais e deixe Cristo conduzir toda a sua vida. Deus abençoe, fique com Deus.